já estou nessa jornada, né, do setor de TIC, desde 1978. E desde 1978 já namorava a Lúcia, que está aqui na plateia, né? Então, já há alguns anos, né? Nós estamos falando do setor de tecnologia há 45 anos. Então, tivemos 2 filhos, um orgulho para nós, né? Isso é muito importante, eu acho que filho é tudo. E de lá para cá já se formaram, né? Um orgulho para nós, uma médica, outra economista. E dentro do setor de tecnologia, agora voltando, né? Para mim foi simples a pegada de tecnologia. Que quando eu entrei nesse mundo de tecnologia, naquela época já era a profissão do futuro. Estamos falando de 45 anos atrás. Depois a gente vai mostrar um pouquinho mais de algumas coisas aqui, mas basicamente é isso, né? Assim, uma jornada razoável. Se quiser apresentar um pouco, até vou tomar liberdade aqui. Pode ficar, acho que todo mundo aqui, não tem problema algum. Pode apresentar Vou falar para vocês onde... Isso... Não. Deixa a tela aí. Vou mostrar para vocês com o que eu comecei a trabalhar na área de tecnologia. Então, comecei em 78, fazendo um trabalho de operação de equipamento, a entrada de dados, chamava-se digitação, que existe até hoje, né? Hoje todo mundo é digitador, né? Todo mundo opera alguma coisa em algum aplicativo no celular. Tá? Bom, aqui umas entidades que eu participo, tá? Assim, é uma Estação 43, a PLDTIC, a CESPRO, TI Paraná, a BATIC. Bom, para frente. Mais um slide aí. Então, aqui, quando eu comecei a trabalhar, eu tinha esse equipamento aqui para fazer uso, de fazer digitação, e a gente perfurava, nós tínhamos cartões perfurados. Aqueles que fizeram a Universidade Estadual de Londrina vai se lembrar que, para fazer a matrícula, tinha disciplina, tinha um curso, e a gente usava isso aí para poder fazer a matrícula no seu curso e na disciplina. Tá? Então, era com isso aqui que comecei a mexer. Depois, evoluiu um pouco mais, aí apareceu aquela máquina minha. Tá? E nessa máquina ali, a gente usava um disquete, que a maioria deve lembrar, esse disquete de 3,5 polegadas, mas eu usava um disquete de 8 polegadas. O disquete de 8 polegadas, ele tinha um armazenamento de 256 KB. Né? Então, aí não vou entrar muito em detalhe, não, porque não vale a pena. E o equipamento que eu operava nesse período, tá? Era isso aqui, esse trombolho aí. Na verdade, ocupava esse auditório todo. Tá? Então, a CPU, processador central, é aquele que está de pé ali. Então, era tudo analógico. Essa a gravação de dados era feita em fitas magnéticas. Né? E quando a gente operava, não tinha monitor. Hoje tem monitor em tudo. E quando dava alguma parada, né, o que nós tínhamos que fazer? Interpretar aquele conjunto de luzes e
operar, fazer um processo para dar sequência na operação, tá? E, como era chamado processamento de dados na época, só mais um só, depois eu... Isso aqui era impressora, tá? Que nós utilizávamos. Uma impressora. Aí, eu até trouxe aqui, ó, procurei isso aqui na internet e não encontrei. Assim, ó, que era uma perfuradora de fita canal. Isso aqui a gente programava aquela impressora para poder saltar a página e ter distanciamento entre linhas. Tá? Então, era isso que era feito. Mas, enfim, estou contando isso tudo aqui. Assim, para mim, desde aquela época, sempre mexer com o novo não era uma grande dificuldade. Eu queria, né? Era a profissão do futuro já lá para trás. Eu sou tão teimoso que estou até hoje mexendo com isso, né? Então, 45 anos depois, continuo mexendo com tecnologia da informação. Tá? Então, minha jornada inicial foi até aqui. Eu vou passar a palavra para o Fresarim. O Roberto falou para eu falar rapidamente. Eu já tomei um tempão aqui, né? Estou aqui só curtindo, viu, Lúcio? Está aqui do teu lado e vendo a história aqui. Gente, eu tenho 42 anos, né? Estou caminhando aí para essa idade que eu acho sensacional. Tem um tio que é médico, ele fala assim, o auge do homem, da mulher, do ser humano é os 50 anos. Então, eu estou caminhando firme para esse auge aí e amo essa idade, né? Eu tenho 42, mas com um pouquinho do espírito já dos 50 a mais, porque eu morei no sítio, em Minas, nasci e fui criado no sítio até os 14 anos de idade. Aos 14, precisei mudar e morar sozinho já. Depois, aos 20 anos, eu fui pai. Já tenho uma filha de 22 aí, que está fazendo curso de medicina. Então, aqui, ó, a gente está... a vida me fez acelerar um pouco e talvez eu já tenha aí uma bagagem para ficar mais perto dos 50. Eu trabalho com tecnologia, nasci no sítio, fui criado lá, meus pais são agricultores de café, meu avô não tinha nada, absolutamente nada a ver com tecnologia, minha vida não faria sentido nenhum. Até que apareceu uma tia abençoada, professora, e aí meu respeito máximo às professoras, eu vi algumas já subindo nesse palco aqui, e ela falou assim, olha, Eduardo, se tem uma coisa que com certeza será uma profissão muito bem reconhecida e muito bem vista no futuro, é a área de eletrônica e informática. Na época nem se falava, pelo menos eu não conhecia o termo tecnologia. Ela falava assim, a área de eletrônica, de informática, essa área vai crescer bastante. Fetia, mas aqui no sítio nem televisão colorida tem ainda. Estamos falando de mexer com computador, né? Isso lá em 1992, 93. Mas aí, graças a Deus, meus pais fizeram um esforço grande para que eu mudasse para uma cidade, morasse sozinho lá, estudasse, fizesse um curso de técnico em eletrônica. Eu sempre tive facilidade com a área de exatas, e a tecnologia tem muito a ver com isso, então quem tem mais habilidade na área de exatas tem facilidade com tecnologia, e aí as coisas se encaixaram de uma forma lógica, né, na minha cabeça, e desde os 17 anos de idade eu trabalho nessa área. Então, não sei as contas aqui, são 25 anos já trabalhando na área de tecnologia. É uma área que eu amo demais e, para mim, faz uma diferença muito grande. E em todas as idades. Para mim, um dos maiores, o que mudou a humanidade, né, nos últimos anos, a gente fala de tecnologia, de internet, mas, para mim, tudo isso se resume a isso aqui. Ó. Hoje, no mundo, existem bilhões de smartphones. Até 2030, a tendência é que a gente... 2026, eu acho, a tendência... 2026 ou 2030, que a gente alcance 8 bilhões de smartphones no mundo, que é a mesma quantidade de pessoas. Né? Claro que tem pessoas que ainda não vão ter, algumas vão ter mais do que um. Mas esse dispositivo aqui mudou para mim demais, porque aqui tem internet, aqui tem muita tecnologia,
E aqui tem o que a gente precisa no nosso dia a dia. Aqui tem esse dispositivo, eu escrevi até um capítulo de um livro recentemente, tentei colocar tudo que tem dentro de um smartphone hoje. Vocês lembram da lista da páginas amarelas que a gente tinha lá? Está aqui dentro. Aquele mapa, o guia 4 rodas, que a gente quase não cabia no porta-luva do carro, está aqui dentro. Os cardápios que a gente poderia fazer pedido, está aqui dentro. O GPS, que no começo, né, a gente colocava no painel do carro, está aqui dentro. O Walkman, o que teve o Walkman aqui? Discman, Walkman, enfim, isso aqui é um canivete suíço do mundo atual, né? Tem muita coisa aqui. E, para mim, é isso que mudou de forma definitiva. E o que eu tenho estudado, assim, procurado, é o que virá depois disso aqui. O que vai substituir isso? Porque, gente, o smartphone é um negócio absurdo, assim, o volume que cresce, né? Ele cresce muito mais do que venda de computadores, desktops, laptops, né, notebooks, enfim, porque ele é um dispositivo pessoal. Para onde você vai, você leva ele. Você está deitado na cama, está com ele na mão, está no banheiro, está com ele, está viajando, enfim. Em média, o brasileiro passa 5 a 6 horas por dia com a tela do smartphone ligada. Isso é um volume muito grande, porque se você pensar que isso é média, talvez alguns de vocês falem, não, eu fico no máximo 1 hora por dia. Tem pessoas que ficam 10, 11, 12 horas por dia olhando para o smartphone. Então, é um dispositivo que mudou demais. Eu fico pensando, o que virá? Sabe que aquele óculos, não sei quem já viu o óculos que está vindo aí, né? A Meta lançou, a Apple lançou, eu fico me perguntando, será que esse é o novo smartphone? Será que esse vai ser? Será que nós vamos ter um óculos, como o Lúcio está usando aqui, vai ter tudo ali nesse óculos? Eu posso olhar aqui e ver o nome de vocês em cima da cabecinha de cada um. Se eu olho para um carro, vai me dar a informação de que marca que é, que modelo. Se eu olho para essa madeira, ele vai me dizer que madeira é essa, que tipo de madeira. Enfim, imagina isso nos próximos anos. Não sei, me parece que é o caminho, mas ainda não sei. Então, a tecnologia, ela realmente mudou a nossa vida. John Chambers, que foi o presidente da Cisco, uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, em 1994, ele falou, a internet vai mudar a forma como as pessoas vivem, como as pessoas se divertem, como elas namoram, como elas se comunicam, como tudo. E realmente mudou, principalmente por causa do smartphone. E eu fico pensando, qual vai ser o novo momento, né? Mas só para eu passar a bola aqui de volta para o Roberto, para mim, gente, a tecnologia ela só é uma ferramenta, ela só é um meio pelo qual mudou a nossa vida e a forma como a gente faz as coisas, mas o ser humano continua no centro do protagonismo, né? Essa é a minha visão em relação à tecnologia. A gente tem que lançar a mão dela, a gente precisa usar, porque ela é uma ferramenta que deixa a nossa vida melhor, mas o ser humano, na minha opinião, continua sendo o centro de tudo, e a gente não pode perder nunca isso, porque senão a gente não... Tem gente que fala assim, meu Deus, e agora? Os robôs vão tomar conta? Eu não acredito nisso. A gente vê isso nos filmes, mas eu não acredito, porque tem algo em nós que nenhuma inteligência artificial, que nenhuma lógica vai substituir jamais, né? Isso é uma essência que cada ser humano tem, isso é imutável. Então é isso, trabalho há 25 anos aí com tecnologia, e é uma honra estar aqui com esses professores. Bom, por esse papo inicial aqui, já dá para vocês perceberem que, mesmo tendo uma diferença de idade aí entre o Fresarim e o Lúcio, ambos são um poço de conhecimento, né? Um dicionário de conhecimento. Eu tinha feito uma anotação que eu fiquei pensando muito, que era assim, a gente está falando desse público 50+. Se nós estamos falando de um público 50+, em uma escala facilmente de ser compreendido, nós estamos pensando ou falando de pessoas que nasceram entre a Segunda Guerra Mundial, tá? Que já tem mais de 80 anos, tá? E a Guerra do Vietnã, que foi na década de 70. Então, esse é o público que nasceu nesse período e que a gente pode completar, dizendo que é o público 50+. Tá? E esse público 50+, é uma população, é um público privilegiado, né, Fresarim? Porque
a transformação que estas pessoas estão passando, nenhuma outra geração de seres humanos experimentou uma mudança tão grande, né? Eu tenho certeza que tanto o Lúcio quanto eu aqui, mais alguns aqui na nossa plateia, se lembram quando a gente era criança e os nossos pais falavam: tem que fazer um curso de datilografia, você vai ter que aprender a bater máquina, né? E isso era ali nos seus 12, 14, 15 anos de idade, é aquele curso que se fazia com gosto, porque você estava aprendendo a usar, não era um equipamento eletrônico, mas era um equipamento que permitia você escrever mais rápido. E hoje a gente tem uma geração que não faz a menor ideia do que seja isso, tá? Da tal da datilografia. O que acontece, então? Essa geração nossa, 50 a mais, ela está passando, né, está recebendo uma transformação tão grande e, ao mesmo tempo, é uma transformação gerada por nós mesmos, né? Os nossos pares de idade, que foram as pessoas, os cientistas que estão fazendo, né, promovendo essa alavanca gigantesca. E aí, trazendo aqui para os nossos painelistas aqui, né, vamos começar a puxar aqui alguns assuntos. Então, Fresarinho, eu vou fazer uma pergunta para você, depois eu gostaria que o Lúcio também desse a mesma colocação, né? Sempre que a gente está falando nesse mundo novo de startups, de empreendedores, de empreendedorismo, né, destaca-se muito que é um mundo para os jovens. Porque o fulano com 10 anos de idade teve uma ideia mirabolante e despontou. Será que é só isso? Será que as startups realmente que estão ganhando fôlego, né, no mercado, sobrevivendo ao dia seguinte, gerando nota fiscal e receita, e gerando emprego, renda, essa coisa toda, é realmente só esse público? Ou será que a gente tem uma outra faixa de idade, né? Uma outra faixa de pessoas atuando e fazendo com que esse mundo das startups realmente seja uma realidade? Então, Fresarim, fica a pergunta aí, né? É realmente somente os jovens? Bacana, Roberto. Eu escuto bastante isso, né? Startup, gente, todo mundo está familiarizado com esse tema, né? Com essa classificação. Toda empresa pequena que nasce com base tecnológica, com alto poder de escala, ela é chamada de startup. Não só porque ela é pequena, mas pelo modelo de negócio que é muito escalável. Uber é uma startup, iFood é uma startup, Netflix, são empresas que começam pequenininhas, mas têm um poder de crescimento muito rápido. E sim, né, Roberto, que a gente ouve que aparentemente é empresa de molecada, que são os jovens, que têm as ideias e que conseguem fazer milhões e bilhões de reais e dólares assim, muito rápido. Mas os estudos recentes assim começam a mostrar que não, que as startups que dão certo, na verdade, têm na gestão pessoas com faixa etária maior. Por exemplo, toda startup, fizeram um estudo, Roberto, toda startup que chegou a unicórnio, ou seja, que tem um valor de mercado acima de $1 bilhão, que é um valor bem expressivo, são de CEOs que têm faixa de idade de 42 anos. Fico feliz que é a minha idade, né? Eu queria chegar lá, mas não sei se vai dar tempo, está bem longe ainda. Mas a gestão dessas empresas que estão dando muito resultado é feita por pessoas que têm uma idade maior. Eu faço parte da rede Bossa Nova, que é um fundo de investimento que está investindo em mais de 1.500 startups. Eu participo de uns eventos que tem lá 20%, 30% de gestores e fundadores de startups, são pessoas de 50 a mais. Eu tenho conversado com algumas pessoas já de cabelo branco, cabelo grisalho, que está ali à frente de uma startup. Isso me chama muita atenção, porque existe uma visão rasa, dizendo, não, isso é coisa de molecada, de jovens e tal. Mas, na verdade, não é. É a junção das gerações. É isso que tem dado muito certo. É pegar a criatividade da molecada, as ideias, a energia, a falta de sossego dessa molecada e juntar isso
a um pessoal que tenha mais maturidade, tem um nível de gestão melhor, que tem os pés no chão para fazer planejamento. Essa junção das gerações é o que está marcando startups de sucesso, o que é diferente de uma visão aí rasa externa que a gente tem, né? Parabéns aí, Fresarim. É bem isso mesmo. Eu acho que uma startup produzida inicialmente por jovens, que tem bastante energia, para torná-la escalável, né? Normalmente vem um grupo de gestores sênior para poder pivotar o negócio. Tá? É um termo aí desse segmento aí, que é para escalar realmente, né, e acabar se tornando uma unicórnio, $1 bilhão. Uau! Né? E legal, né? Porque a gente viveu isso, né? Eu tenho um filho que trabalha numa empresa de maquininha, esse Stone, que eles fizeram esse processo, né? Veio um grupo de investidores, fizeram um IPO, de repente a empresa estava com alguns bilhões de dólar no caixa, né? Então, a gente tem vivenciado muito isso hoje em dia, né? Mas o que o Lúcio ainda está fazendo nessa jornada, né? Assim, olhando aí, puxando um pouquinho mais aí agora para o Estação 43. Estação 43 é o nosso ecossistema de inovação. Uma hora, eu acho que a gente poderia fazer um bate-papo com 50 a mais, só para falar do Estação 43. Que existe o Vale do Silício, lá nos States, mas aqui em Londrina nós temos o Estação 43, que é o nosso ecossistema. Então, nós estamos à frente disso, eu como presidente, Roberto é o vice-presidente do Instituto Estação 43, tá? Estamos junto com os jovens. Por que ficar junto com os jovens? A minha vida toda eu convivi no meio de jovens. Por 33 anos, dando aula no meio de jovens, mexendo com tecnologia, né? A gente vai passar a vida toda e não vai conhecer tudo, né? O mais importante, eu acho que para nós idosos, no meu caso, 60 a mais, né? Tem que estar preparado para as mudanças, adaptações que a gente passa, falando, não, a tecnologia, por tecnologia, ela não é nada, tá? Na verdade, a tecnologia ela veio para nos ajudar. Entendeu? Não adianta a gente falar assim, a tecnologia veio e a gente vai acabar utilizando, né? Na pandemia, né, o que aconteceu? Para aqueles que não podiam sair, né, não podiam fazer com que os netos vinham fazer a visita. Na pandemia, o pessoal acabou fazendo o quê? Aliás, foi quando os idosos, né, a família de idosos, teve mais acesso à tecnologia, porque fazendo o quê? Videochamada, porque não podia estar de corpo presente, então fazia-se contato visual. Isso ajudou bastante, né, para todo mundo, porque ficar isolado não é fácil, né? Mas é isso, mudando um pouquinho aí do que o nosso mediador está passando aqui, mas só para a gente ver, falar assim, na pandemia fez com que nós usássemos mais a tecnologia. Por isso que a tecnologia é nossa amiga, ela não é a nossa inimiga. Ela veio para ajudar e é lógico, né? Assim, tem uma série de coisas que a gente pode usar e fazer bom uso dela, né? Para melhorar a nossa qualidade de vida, autoestima e tudo mais. Joia, grandes colocações aí dos dois, tá?
relembrando também, eu me recordo, Lúcio, quando o Bradesco, como um banco pioneiro que é, tá, ele trouxe o primeiro cartão SOS Bradesco. Você enfiava o cartão na maquininha e ele te dava uma graninha. Se alguém roubasse aquele cartão seu, perdeu o dinheiro, porque não tinha nenhuma identificação, nenhuma autenticação, né? Era simplesmente um cartãozinho que você colocava ele na maquininha e te dava lá, sei lá, o equivalente hoje a 100, 200 reais. Né? Então, aquilo ali foi o princípio do caixa eletrônico. Né? E a hora que a gente recorda isso, já tem por baixo mais de 40 anos. Né? E hoje a gente vê essas tecnologias que tem, quando você chega num caixa eletrônico, uma série de coisas assim, você percebe o quanto a evolução vem acontecendo aí nesses últimos tempos, né? E a gente sempre falava, né? Vem sempre comentando que se acostumar com mudanças não é fácil, né? Não é fácil você estar ali na sua famosa zona de conforto, tá? Até algumas dezenas de anos atrás, para você mudar um canal de televisão, você tinha que levantar da sua poltrona, do seu sofá, ir lá e girar o seletor da televisão, seja para mudar o canal, seja para aumentar o volume. Né? E quando chegou o controle remoto de televisão, e o primeiro controle de remoto de televisão que eu vi na vida, Fresarim, ele tinha fio. Né? Você tinha lá 4, 5 metros de fio. E quando a Sharp, que já nem existe mais, colocou no mercado o controle remoto sem fio, nossa senhora, aquilo ali era uma coisa de louco. Né? Era mágica. E a mágica era tão grande que a troca de canal, você apertava o botão e ele girava o seletor. Não era canais eletrônicos, né? Ele tinha um motor drive nele, ele girava o seletor. E se você apertasse o seletor do 3 e ele girasse para o 4, se você quisesse voltar para o 3, ele não tinha o de ré, você tinha que fazer ele dar a volta, né? Você tinha que fazer ele dar a volta. Era assim um controle remoto. Talvez alguns aqui tenham visto e se lembram disso, né? Já começa a relembrar coisa antiga, né? Mas assim, o que eu queria puxar nesse gancho aqui de recordar esses detalhes? É esse ciclo de aprendizado, é esse ciclo de adaptação a novas tecnologias. Então, puxei uma frase legal aqui, né? Como é que funciona uma curva do ciclo de adaptação, de adoção de novas tecnologias? É fácil, né? A gente está percebendo assim, o carro autônomo que anda sozinho já tem, não tem para o tamanho do nosso bolso, mas já tem, né? Então você tem um ciclo de adoção de tecnologia. Como é que é isso aí? Legal. Isso é uma coisa, né? O ciclo de adoção, gente, de novas tecnologias é um negócio, é um dado que toda vez que eu olho eu fico chocado, porque na verdade são 16% da população que adota novas tecnologias com um curto período de tempo. Ou seja, quando surge alguma coisa nova, quem experimenta, né? Quem fala assim, não, eu vou correr o risco, eu vou tentar, eu vou experimentar, eu vou ver o que vai dar isso aqui, só 16% das pessoas, independente da idade. Não é faixa etária assim, isso está distribuído em todas as faixas etárias. Então, tem pessoas 50 a mais que experimentam. Saiu agora, a professora que estava falando aqui agora há pouco, falou da nova rede social, né? Tem pessoas que eu tenho certeza, 50 a mais, que já estão nessa nova rede social, e tem gente que nem sabe que tem uma nova rede social, tem 15 anos de idade. Eu falei para eu tenho um filho de 17, uma filha de 22, aí ontem eu falei para eles, gente, sabe, vocês viram que o Instagram agora tem uma nova rede social? Eles não estavam nem ligados. E já tem um monte aí de 50 a mais que já estão lá dentro usando. Então, é muito do perfil das pessoas, não tem muito a ver com faixa de idade, né? E, por outro lado, 50% das pessoas de todas as idades são considerados adeptos tardios ou retardatários de novas tecnologias, Roberto. Então, independente da faixa de idade. E o que... Mas aí vem a pergunta, o porquê que as pessoas têm esse...
Por que demora tanto para adotar uma nova tecnologia? Lembrando que o ser humano ele é protagonista, ele está o centro de tudo, a tecnologia só existe para resolver problemas dele. E por que algumas pessoas adotam antes e outras depois? Na minha visão, a primeira coisa é não ver o valor. Se você não vê valor numa coisa, para que você vai se esforçar para aprender? Por exemplo, tenho certeza que muita gente não tinha rede social, nem usava WhatsApp, porque não via valor nisso. WhatsApp? Para que eu vou ter isso? Eu quero falar com meus filhos, com meus netos, com quem eu quiser, eu pego o telefone e ligo para eles. Mas aí a hora que essa pessoa vê que dá para fazer uma videochamada e não só ouvir o filho e o neto, como ver, fala, opa, isso aqui tem valor, isso aqui tem mais valor do que usar o telefone. Então, eu vou me dispor a gastar um pouco de energia para aprender isso daqui, para ver como que isso aqui funciona. E começa a ver rede social. Sabe o que eu mais ouço de pessoas que já têm uma certa idade? Olha, na rede social eu reencontrei amigos de 40 anos atrás. Então, então tem valor isso aqui. Se eu uso um Facebook e consigo falar com alguém que eu estudei há 40 anos atrás, saber como essa pessoa está, onde ela mora, como que foi a vida dela, com quem ela casou, não sei o quê, isso tem valor. Então, na verdade, o que mais importante para adotar a tecnologia não é faixa de idade, nada disso. É você entender que tem algum valor naquilo. Se não tem valor, você não vai gastar seu tempo. E eu acho que é natural. Aí tem também a questão do medo. Mas eu não sei mexer com isso daí. Gente, ninguém sabe, na verdade. Né? Independente da nossa idade, ninguém sabe fazer coisas novas. O que a gente tem que fazer é tentar. Tentar. Vai lá, clica, lê. O importante é ser observador, ler o que está escrito, entender, pedir ajuda para alguém que já está acostumado a usar. Eu, apesar de trabalhar com tecnologia, eu prefiro chamar alguém que já usa alguma coisa e falar como é que funciona isso aqui, do que eu ficar pesquisando. Tal. Às vezes, ver vídeo no YouTube é a mesma coisa. Você não tem alguém que você conhece que sabe fazer isso, mas você assiste um vídeo no YouTube, ele te explica. Então, o medo ele precisa cair por terra. E, por último, a acomodação, eu vejo. Tem pessoas que são acomodadas, falam, eu nasci assim, vou morrer assim, não vou aprender a mexer com esse negócio, não. Só que tem muito benefício, às vezes, de usar uma tecnologia, né? Eu pego no pé da minha mãe, gente, minha mãe tem 63, 64 anos, eu falo, mãe, até hoje você sai da tua casa e vai lá no banco pagar os boletos, mãe. Por que você faz isso? Não, porque eu não sei mexer com esse negócio de aplicativo de banco, eu tenho medo de me roubarem. Eu falei, mãe, mas se você instalar o aplicativo do banco, colocar a tua senha, o identificador facial, ninguém vai te roubar. Aí você pode pagar os boletos aqui da tua casa. Ela estava com um problema no joelho e era um trabalho para ir no banco pagar as contas. Né? Então, é uma certa acomodação. Não, eu não sei mexer com isso daí. E aí eu estou lá trabalhando nela para que ela... Então, a adoção de tecnologia tem isso, né, Roberto? Não é faixa de idade, mas muitas vezes é por medo, é por acomodação ou por não entender valor naquilo, não ver nenhum valor. Né? Fantástico. Estou dando risada, mas o Roberto falou do controle remoto. Meu primeiro controle remoto foi minha filha Daniele, tá? Eu falava, filha, vai lá e vira lá. E era isso que eu fazia, tá? Aí, essa questão da curva de adoção de tecnologia, realmente, eu tive um sócio que ele é da área de tecnologia, né? É sócio, a gente já mexia com software, o cara mexia com software, sabia um escovador de bit, né? Isso aí é um termo aí usado no nosso segmento. Pensa num cara difícil de adotar novas tecnologias. Ele tinha celular, ele não queria usar o celular. Né? Assim, e é bem isso que o Fresarim está colocando, ver valor ou não. E não se trata de idade, tá? Porque a idade dele era equivalente à minha. Eu adotava rápido, ele adotava tardiamente. A curva de adoção de tecnologia é isso. Tem uns que adotam muito cedo e aqueles que adotam muito tarde. Tá? E é lógico, né? Voltando aí na tal da pandemia, ela forçou, né, muitos de nós a acessar a tecnologia. Tá? Joia, sensacional, né? Então, vocês podem perceber que a curva de adoção de tecnologia, ele não está na idade, né? Ele está na cabeça das pessoas.
né? Ele está na vontade de aprender algo diferente. E isso que vocês colocaram, Fresarim, me lembra muito quando, acho que foi na década de 90, nós tivemos uma linha de eletrodomésticos que era da Enxuta. E ela veio com um conceito de máquina de lavar roupa que você não girava um botão, né? Você tinha pequenos botões, push buttons, né? Que você apertava lá e era programação 1, 2, 3 dos ciclos de lavar roupa. E a máquina de lavar roupa de casa quebrou, eu dei de presente para minha mãe essa máquina de lavar roupa da Enxuta. Só que ela não era de você ter o seletor de girar, né? Você simplesmente escolhia a programação e apertava, e ela não queria usar, cara. Ela não queria usar, não queria usar, não queria usar, e resumindo, eu tive que vender a máquina e comprar outra do jeito que ela queria, com o bendito seletor, né? Então, às vezes, a adoção de tecnologias, ele está na cabeça, né? Quanto tempo não foi necessário para nós nos acostumarmos a ter o micro-ondas em casa? Falava-se que o micro-ondas ia cozinhar o nosso cérebro por causa dos raios, etc., etc., uma série de coisas assim. E hoje é a coisa mais comum você ter o micro-ondas pela praticidade que ele traz, tá? Então, muitas vezes, a adoção de tecnologia, ele vem com o intuito de trazer praticidade no nosso mundo, né? Praticidade para a nossa convivência. E, por incrível que pareça, nós já tivemos aquele período em que tudo que se falava de inovação em eletrônica vinha do Japão, né? Sempre falava-se isso, e hoje a gente já percebe que não é mais assim, né? Hoje você tem equipamentos eletrônicos que fazem 1001 coisa e vem Estados Unidos, Rússia, China, Coreia, Japão, etc., né? Então, aí, ó, o Lúcio tem uma série de uma série de equipamentos aí, né? O fax é um exemplo de uma revolução no meio de comunicação que nós tivemos, teve o seu ciclo de utilização e já morreu, né? Quem passa um fax hoje em dia? Ninguém mais passa um fax, tá? Então, a coisa mudou radicalmente aí. Bom, para a gente entrar na nossa reta final aqui, ó, o que você diria para o público 50 a mais como um conselho, né, para essa desmistificação de tecnologia, Fresarim? Na verdade, a gente não tem uma bolinha de... Aliás, uma bola de cristal, né, para adivinhar as coisas. Isso aqui eu coloquei uma notícia de 2012, fiz uma pesquisa aí no Google, né? Aí ele colocava lá o que em 2012, falando de duas novidades que estavam aparecendo. Uma que era um relógio, né? O alarme, o relógio acionado para chamar uma central de emergência, tá? É isso que se falava na época. Uma bengala high-tech, um projeto de bengala futurista, com medidor de pressão sanguínea, pulso e navegador de GPS. O navegador de GPS ele já existia desde 1973, né? Não o navegador, né, mas o GPS, a tecnologia, tá? E aí, né, se a gente fosse acreditar nisso aqui, pode ver que isso aqui veio uma coisa bem diferente, né? Ultimamente está tudo num relógio só. Tá? Hoje um relógio desse eu mede minha pulsação, vê quanto espaço que eu dei, faz tudo, tá? Então, falando assim, pessoal, não existe bolinha de cristal para saber o que vem no futuro, tá? O que a gente sabe é que vem novas tecnologias, né? E passa mais uma, vou dar uma olhada assim. Aí tem algumas coisas para idosos que são teclados grandes, né? Porque, lógico, a gente começa a ficar com dificuldade de leitura, né? Tem o vovofone, né? O vovofone vem com um ícone maior, né? Que a gente enxerga colorido, pode passar mais. Tem um tablet também, né?
para o vovô, né, para poder usar uma coisa um pouco maior, mas eu vi até gente jovem usando, tá? Eu vi um cara com um tablet no ouvido. Aqui tem um teclado para idoso. Tá? Isso aqui lá existe, tá? Está lá, se quiser comprar, entra na Amazon ou no Mercado Livre, vai encontrar teclado para idoso. Existe aqui o patinete, um scooter para idoso usar. Está lá. Então, se estiver com dificuldade de andar, fala assim, isso são tecnologias de mobilidade para nós. Se estiver com dificuldade de andar, né? Bicicleta ergonométrica para idosos, pode ir para frente. Tem o SOS, aquele que eu estava falando, que vinha do relógio para clicar ali. Hoje pode ter uma conexão de 2 pontos aí para o meu cuidador, que está lá no fundo, o Tiago, né? Se ele quiser saber, eu clico ali, ele já fica sabendo que eu estou com algum problema. Calçador de meia, né? Uma dificuldade que a gente tem para baixar. Para sair do carro também tem o cabo de apoio. Então, nós temos uma série de coisas, né, de tecnologia que não é só aplicativo no celular. Tá? E coloquei aqui uma coisa que, se eu fosse apresentar isso aqui, a gente ia ficar o tempo todo aí só falando isso. Cursos para idosos, né? Tecnologia para idosos, equipamento para idosos, qualidade de vida, viagem, pacote. Até Festival Geras nós temos hoje, né? Primeiro do Brasil. Legal, né? Desafio Geras, nós estamos tendo aí um hackathon, que é de solução para essa geração nossa, de 50 a mais. Né? E aí é uma pergunta aí, o que estamos esperando, né? Nós podemos fazer muita coisa, tá? Tinha aí curso de empreendedorismo para uma oficina, né, de empreendedorismo para idosos. Legal, fantástico. Mas é isso. Muito bom. Nessa pergunta que o Roberto fez, né, e até comentando isso que o Lúcio colocou aqui, para mim, gente, a comunidade, a população 50 mais, ela precisa só olhar para as inovações que, no fundo, de forma simples, às vezes as pessoas, a mídia e o nosso entorno pinta as coisas de uma forma mais complexa do que elas, na verdade, são. Né? É só pegar e começar e tentar, se lançar no novo. O que eu sinto é que algumas pessoas têm um bloqueio com relação ao novo, como se o novo fosse impossível. E, na verdade, eu acho que quando a nossa mente, né, acho que foi Einstein que disse isso, quando a mente amplia para uma nova ideia, um novo conhecimento, ela nunca mais volta para o estágio anterior. Então, quando a gente abre a nossa mente e olha de forma simples para as coisas e que façam sentido para nós, não adianta também você falar assim, eu vou aprender a usar uma ferramenta tecnológica que isso aqui não muda nada na minha vida. Não, você tem que buscar com objetivo. Olha, usar um adaptador desse para sair do carro vai melhorar a minha vida? Então eu vou tentar entender como ele funciona. Usar uma scooter elétrica num parque, num lugar, vai melhorar a minha vida? Então eu vou entender como ela funciona. Como que botão eu aperto, como é que eu sento, né? Ontem eu fui andar de kart, fazia muito tempo que eu não andava de kart, fiquei prestando atenção na aula ali, né? Eu falei, meu Deus, né? Parece que eu sei dirigir, faz 25 anos, eu tenho que ter uma aulinha aqui, e faz todo sentido, porque é diferente. Mas se eu não prestar atenção e não entender ali os detalhes daquilo, como que eu vou usufruir de um momento ali de diversão com meu filho? Então, a gente precisa abrir a nossa cabeça e não ficar assim, não, isso aí não é para mim. Isso é para todos nós, não importa a idade. Falando de novo da minha mãe, que eu acho a minha mãe assim, um grande exemplo, né? Como eu falei, tem 63, 64 anos. Na virada do ano passado, ainda com a pandemia mais forte, né, eu levei um presente de Natal para ela, fechadinho, não falei o que era. Quando ela abriu e viu que era um notebook, ela começou a chorar assim, de alegria, porque ela quer estudar, ela não para, ela quer estudar, ela está fazendo curso, ela está aprendendo agora como que ela corta os remédios normais que ela toma. Ela quer tomar só remédio natural.
Ela contratou alguns cursos de alguns médicos que ensinam a substituir o remédio de farmacêutica por remédios naturais. Antes ela não podia comer chocolate, não podia comer queijo, porque isso daí atacava uma crise forte de enxaqueca nela e ela ficava mal. Agora ela consegue comer. Ela toma algumas coisas naturais, mas olha só, por que eu estou falando isso? Porque ela, sendo uma pessoa simples, que estudou muito pouco na vida, aprendeu a mexer no notebook, aprendeu a comprar treinamento online, aprendeu a ficar na frente do computador, com a caixinha de som, assistindo o treinamento, com o papelzinho dela anotando. Então, gente, dá para fazer. É só olhar e, assim, o que eu preciso resolver na minha vida que a tecnologia pode me ajudar? Vai lá, se lança, pede ajuda, porque, no fundo, você vai usar um recurso que vai mudar a tua vida para melhor. E não tem bloqueio nenhum, né? É só uma questão que está muito mais, de repente, na tua mentalidade e externo do que realmente alguma limitação sua. Então, é isso que eu diria. Muito bom, pessoal. A gente sempre acaba caindo em reflexões, né? E quando a gente vem nesses assuntos assim, eu me recordo que antigamente, né, dos nossos avós, você tinha aqueles porta-retratos com foto única, ou aquela louça, né, pendurada no teto, em cima de uma porta, com 3, 4 fotos da família inteira, porque, primeiro, custava caríssimo tirar foto, segundo, você tinha que chamar o fotógrafo para vir na sua casa para fazer aquele registro, e não podia perder, né? Então, colocava-se numa porcelana para ficar guardado. Nós já viemos naquela geração da máquina fotográfica, só que tinha o bendito filme. Você tinha que comprar o filme. Se tirava foto, não sabia se ficou boa ou não, tinha que pagar para revelar, né? E era super contado. E agora não, agora a fotografia virou algo assim extremamente, talvez a palavra não seja banal, né? Mas seja assim, simples. É um registro, né? Então, essa mudança de comportamento, a gente precisa acompanhar também. Tá? Então, nem toda evolução tecnológica é ruim. A gente tem que sempre pensar que a maioria dessas evoluções tecnológicas vem para melhorar a nossa qualidade de vida. Tá? Um dos desenhos ali do Lúcio, né, Lúcio? O Lúcio já sabe há um bom tempo, eu carrego aqui no meu braço um sensor de glicemia que me ajuda a controlar a minha diabetes. E aí eu não preciso ficar furando o dedo a todo momento. Bom, pessoal, gostaria de agradecer a presença de vocês, a presença dos meus 2 colegas aqui, né? Muito bom sempre bater esse papo com vocês, passar um pouquinho desse conhecimento, dessa experiência nossa, e dizer assim, a tecnologia não é um bicho de 7 cabeças, só tem que tomar cuidado para não ser enganado. Né? Não, cuidado com... Acho que até já teve uma outra palestra, né? Cuidado com os golpes, essa coisa toda. O brasileiro é muito ligeiro nisso, todo dia sai um golpe novo para querer nos enganar. Então, tem dúvida? Pergunte para o seu filho, para o seu irmão, para o seu companheiro, para o seu neto. Né? Não vá fazer sozinho, porque depois, se você perder dinheiro, reverter isso é complicadíssimo. Né? Gente, obrigado.